todos, aos irmãos, às irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Recebam todos aí um abraço fraterno de todos nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Nós sempre temos dito da nossa alegria, porque a gente sabe que muitas pessoas estão aí acessando as nossas reuniões virtuais, que é o meio hoje encontrado para que não percamos os laços de união uns com os outros em torno desta filosofia, dessa ciência, dessa religião que é a doutrina espírita. Na noite de hoje, nós teremos como palestrante o nosso amigo, irmão, que abraçou a nossa casa e nós também o abraçamos, Tom Carvalho, que já esteve presencialmente conosco várias vezes e já é a segunda vez que virtualmente ele atende o nosso chamado, o nosso convite, para que possa participar dessas nossas reuniões virtuais. Nessa noite de hoje, ele vai trazer o tema Jesus em casa de Zaqueu, um tema bíblico, um tema que nos ensina muito, que ele esteja muito amparado, muito iluminado e possa aí trazer o seu entendimento a respeito dessa passagem à luz da doutrina espírita. Vamos agora nos preparar para que possamos assistir a palestra, ouvir primeiro a mensagem da semana, fazendo a nossa prece inicial, em onde todos nós nos unimos em pensamento para que possamos criar em torno de cada um aquele ambiente propício, adequado, para que as mensagens da noite possam depois servir para que a utilizemos no nosso dia a dia, na semana que estamos. Então vamos elevar os nossos pensamentos, amainar o nosso coração, buscando nesse momento fazer aquela limpeza íntima, deixando de lado todos os pesos que nos atormentam, todas as mazelas do nosso cotidiano, para que a nossa mente possa estar tranquila, sossegada, em harmonia, para que possamos viver esses minutos que aqui passaremos juntos e possamos tirar grandes proveitos. Vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, rogando ao alto a proteção tão necessária a cada um de nós. Que os benfeitores amigos, os nossos mentores espirituais, os nossos amigos do mundo espiritual possam se achegar até nós, para que juntos possamos criar esse ambiente de harmonia, para que a nossa casa, o nosso lar, ou aonde quer que estejamos assistindo a esta programação, possamos fazer com que o ambiente se torne um ambiente mais leve, mais tranquilo. Senhor Jesus, ilumina nós todos, permita que essa paz e essa harmonia permaneça em nós por toda a semana que se inicia e que possamos carregá-la conosco, aonde formos, aonde estivermos, transmitindo-a àqueles que convivem conosco, nas nossas casas, diante dos nossos familiares, no nosso trabalho, diante dos nossos colegas, nas ruas, no trânsito, que possamos ser, Senhor, o seu mensageiro aqui na terra, que leva essas energias boas aonde formos.
Rogamos a tua paz, Senhor. Rogamos a tua luz, hoje e agora e por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. André Luiz. Olá, amigos, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, agradecido pelo convite, pelo carinho, para a gente bater 2 dedos de prosa nessa noite, aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E como ele mesmo diz, muita paz. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, que o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Bom,
Vocês me convidaram para que juntos pudéssemos fazer uma reflexão, e o tema que me foi designado é Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, mas não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro. Sicômoro é as figueiras, e na época o povo cultivava muito devido às suas frutas e também pela madeira, ela era muito usada. Subiu ele então em uma figueira para ver, já que Jesus devia passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, apressa-te em descer, porque preciso me hospedar hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso e radiante. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei algum dano a alguém, indenizo-o 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: essa casa hoje recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Essa passagem de Zaqueu é muito interessante, porque, imagina, né, um publicano, até porque na época, antes de comentar aqui, tecer o comentário do que de fato deve ter ocorrido ali na casa de Zaqueu, Zaqueu foi um cobrador de impostos, e na época, para os publicanos, tinha um problema sério, porque, primeiro, que na época tinha 2 tipos de impostos, né? Tinha o imposto direto e o indireto. O imposto direto era sobre propriedades, pessoas, indivíduos, e o indireto era as taxas, digamos, das estradas que eram construídas, da hospedagem de pontes, né, impostos de exportação e importação. E os publicanos eram odiados pelos judeus, porque primeiro eles consideravam que estava traindo o seu povo, e segundo porque eles acabavam convivendo com os chamados gentios, que não era bem visto com as lideranças religiosas da época, né? Então, eles eram extremamente discriminados, embora fazia tudo isso. Então, Zaqueu, foi muito interessante essa passagem de Jesus, embora o Evangelho não cita mais sobre ele, mas a partir daquele momento, ele faz todo esse trabalho e se torna discípulo de Jesus. O segue, ajudando, apoiando e até economicamente na sua tarefa. Porque ele compreendeu ali na sua casa, quando começou a ouvir Jesus, e Jesus jamais o condenou, jamais o criticou pelo que ele fazia, mas expôs para ele o que é a vida, esse dia a dia que nós temos, né? Qual que é a verdadeira felicidade? Quer dizer, ela não está nos bens materiais, ela não está simplesmente nessa relação de ser muito cruel, né? Ser muito material, mas do sentimento da elevação humana. Zaqueu percebeu isso muito bem e se tornou discípulo de Jesus, e ao longo de 2000 anos, a gente vai encontrar uma passagem de Zaqueu que eu acho muito interessante, que é aqui no livro segundo, no segundo grande elo, né? Porque durante a segunda grande guerra mundial, Zaqueu convocou e liderou um grupo de socorristas. Quer dizer, o plano espiritual estava alerta, né? O trabalho seria multiplicado várias vezes. E ele fez um trabalho belíssimo como coordenador desse trabalho que muita gente não sabe. Eu até aconselho a você, quem não leu ainda, ler esse livro, O Segundo Grande Elo. É história,
sobre os bastidores da Segunda Guerra Mundial no plano espiritual e nessa coordenação de socorro por parte de Zaqueu. Ele já previa que ia desencarnar, né, em uma reunião com os socorristas, que mais de 70 milhões de civis e militares iam desencarnar. E entre uma conversa dele com as pessoas, tem uma parte que eu acho muito bonita que diz assim, ele falando: todos nós estamos em contato constante com a Terra e sabemos que nesta primeira metade do século XX, quer dizer, isso já tem mais de 80 anos, o crescimento intelectual superou todos os bilhões de anos passados. Nunca se inventou tanto, nunca se cresceu tanto com a virada de um século na história deste planeta. Mas os corações, infelizmente, cresceram menos que os cérebros, e o orgulho egoísta ainda fere a humanidade. O Livro dos Espíritos tem uma questão que o espírito, acho que Allan Kardec pergunta, né, qual que é o maior problema da humanidade? Lá se resume de maneira muito clara: orgulho e egoísmo. Que ainda fere a humanidade, que é o egoísmo, que teima em aprender pela dor. A guerra ainda existe porque o orgulho ainda impera. Haverá o dia em que ela será apenas uma página negra nos livros de história da humanidade. Ele fala aqui sobre a guerra. Estamos na reta final. Na segunda metade deste século, espíritos bons voltarão à carne. Com eles virão os recalcitrantes. Assim, os primeiros ajudarão os segundos a aproveitar a última oportunidade no orbe, que também evolui, já que começa o processo de expurgo, e apenas os mansos serão os bem-aventurados que herdarão a terra renovada. Elevemos nossos pensamentos ao mestre dos mestres e vibremos para que seja este evento o primeiro e o último embate dessa proporção que o planeta atravesse. Achei muito interessante essa passagem dele, sobretudo quando ele fala que estamos na reta final, né, que espíritos bons voltarão à carne, com eles virão os recalcitrantes, assim os primeiros ajudarão os segundos a aproveitar a última oportunidade no orbe, que também evolui e que já começa o processo de expurgo, e apenas os mansos serão os bem-aventurados que herdarão a terra renovada. Essa passagem ela tem aqui de Zaqueu. Ele fala isso já tem mais de 80 anos, como eu disse. E eu aproveito aqui para ver uma parte também desse livro aqui. Quem não leu também, eu aconselho que leia, Esculpindo o Próprio Destino. Já que a gente está falando aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, tem uma passagem do Dr. Bezerra, nesse livro, no capítulo 36, né, misericórdia versus justiça. Note bem que quando Zaqueu fala ali, né, desse expurgo, dessa última oportunidade que está tendo, esse livro aqui é de 2008, se não me engano, 2008, 2010, e em uma reunião espiritual realizada certa noite nas proximidades da superfície da Terra, o Dr. Bezerra de Menezes se dirigia aos presentes procurando explicar-lhes sobre os momentos importantes que se desenrolavam nos destinos humanos, alertando e fortalecendo a todos para que não esmorecessem nem se deixassem envolver no panorama que se anunciava no horizonte dos homens. E aí segue ele, que numa grande lição, e eu vou ver algumas partes aqui, até peço licença para vocês, para a gente refletir junto nesse atual momento, nessas palavras de Dr. Bezerra de Menezes. Não é estranha para nenhum de nós a notícia de que a fase de transição entre o mundo velho e a nova ordem já se iniciou. Urge, entretanto, considerarmos que todos os fatores de transformação estão submetidos a determinada dinâmica própria, respeitados critérios superiores na implantação dos conceitos elevados do espírito na maior parcela da humanidade em todos os quadrantes da Terra. Em relação aos caminhos que os homens têm escolhido para a sua jornada, é natural que estejam muito vinculados aos valores materiais. Iludidos pela errônea impressão de que tudo pode continuar para sempre do modo como está, os homens têm negligenciado a necessidade da própria mudança íntima,
arrastados pela corrida exterior que já foi analisada em todos os quadrantes, por inúmeros discursos e filosofias. Não nos esqueçamos, todavia, de que não há mais tempo para se adiarem tais transformações. Como as construções divinas estão submetidas à soberania das leis, teremos de enfrentar os efeitos de tudo o que tenhamos semeado. A sabedoria, entretanto, sempre abundante em paciência, relegava ao futuro certas cobranças e acertos, dando aos homens a oportunidade de se reformarem por bem, antes de terem de sofrer o peso de seus erros mais graves. E continua ele: nas determinações iniludíveis do universo, não há espaço para a burla irresponsável. Porquanto entregar indefinidamente o comando dos destinos terrenos a criaturas que ainda não são capacitadas para se comandarem a si mesmas, é malbaratar as concessões celestes. Assim, aproximamo-nos do momento em que não será mais concedido à humanidade os indefiníveis adiamentos da colheita dos efeitos de suas atitudes. Por isso, guardadas as peculiaridades de povos, nações, grupos civilizatórios, etnias, gradualmente estará sendo substituída a misericórdia pela justiça. Na aferição de seus destinos, na intervenção direta para que se atenuem os efeitos danosos das nações humanas. Assumindo seu papel na ordem cósmica ligada à evolução de todo um orbe, a justiça coordenará com precisão as consequências que deverão recair sobre todos aqueles que, sob o compassivo aconselhamento da paciente misericórdia, não souberam valorizá-la nem aproveitar os diversos adiamentos concedidos. Palavras de Dr. Bezerra de Menezes. E ele continua, ainda é um capítulo extraordinário, vale a pena ler esse livro, ler essa parte, que ele nos ajuda a compreender melhor esse momento e que a justiça divina está chegando cada vez mais dentro desse processo de transição planetária. E mais na frente ele fala de algumas coisas que nós já estamos presenciando isso nesse momento, né? O Covid-19, coronavírus, tanto que o câncer aumentou, e aqui ele já alertava isso em 2008, se não me engano. Cânceres se multiplicarão com maior rapidez em todos os povos, atingindo todas as classes sociais, obedecendo ao grau de ligação essencial de cada um com as forças inferiorizadas, manipuladores do mercado, agiotas da esperança, cobradores inveterados, atravessadores de todos os tipos, agentes da desarmonia coletiva, multiplicadores de angústias, semeadores de mentiras, calúnias, injúrias, rebeldes e violentos. Todos os que se alimentarem de tais vibrações serão abastecidos com a desarmonia e terão a desarmonização de seus próprios corpos e espíritos como consequência natural. Os espíritos que exercem função de proteger os vivos estarão empenhados em iluminar suas consciências, evitando a queda, mas não poderão mobilizar recursos para adiar a eclosão de problemas que foram livremente buscados pelos encarnados sobre sua tutela. Quando estiverem abatidos, angustiados, caberá a tais entidades amigas ampará-los para que não se desesperem, para que não se entreguem às revoltas maiores, para que não se atrapalhem, procurando mais desajustes e suicídios ou atitudes de rebeldia. Quando o ser humano passar a enxergar os efeitos diretamente sobre si próprio, poderá entender que suas loucuras garantirão a ele mesmo a amarga corrigenda. E segue ele ainda mais na frente dizendo que a ciência será chamada a solucionar e explicar ou desvendar inúmeros problemas, tanto na área da geologia, da astronomia, quanto da saúde, uma vez que a humanidade ingressará em um período de aumento de surtos e doenças desconhecidas.
para as quais o melhor escudo será realmente a modificação de sentimentos, pensamentos e atitudes. A modificação de sentimentos, pensamentos e atitudes. Guardando o grande tropismo pelos níveis vibratórios inferiores, as colônias de bactérias, vírus e outros agentes patológicos se instalarão com maior voracidade nos indivíduos que estejam mais abastecidos de energias degradadas. E uma vez instaurado o processo patológico, dele o indivíduo não conseguirá se libertar mediante algumas rezas de encomenda, por força de uma fé improvisada ou por atitude de falsa submissão ou arrependimento amedrontado. Eu quis trazer um pouco dessa leitura aqui também, nesse momento, porque já nos é chamado a atenção já há bastante tempo, e aqui durante a Segunda Guerra Mundial, quando Zaqueu fala dessa necessidade, né, que era as últimas oportunidades sendo dadas, né, e que viriam outros para serem atendidos, e aí Dr. Bezerra traz essa análise aqui, né, de misericórdia versus justiça, para que a gente possa compreender melhor esse momento. Quando se fala de misericórdia, quantas pessoas já vieram e passaram para nos ajudar? A gente vai pegar aí Mahatma Gandhi, Chico Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Franco, que está aí, e tantos outros, Francisco de Assis, que veio para chamar a atenção da igreja, chamar a atenção de todos nós cristãos, da importância da fraternidade, da caridade. Então, esse momento, precisamos estar atentos. Quando Jesus fala, inclusive, para a gente, orai e vigiai. Nós precisamos estar atentos. Nesse momento, a gente fica assim, mas o que eu vou fazer? Como é que está a sua linha de pensamento? Como é que está a minha? Né? Eu estou procurando ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que hoje? Estou procurando ser mais equilibrado, paciente, né? Compreensível. A minha relação com a minha família, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com inimigos até, como é que está sendo? Porque senão a gente entra numa rotina, num marasmo e sempre alimentando o medo, alimentando a raiva. Não é que o medo até certo ponto é bom, porque você preserva a vida. Agora, ele não pode te dominar. O medo, a raiva, aqueles ímpetos, quando ele vier, às vezes até você pode dizer, tá bom, você chegou, tá, fica aqui, mas é só hóspede. Ele não pode ser morado em você. Essa reforma íntima, eu acho que chama atenção nesse sentido, né? Pensamentos, sentimentos, precisamos coordenar melhor isso em todos nós para buscar essa verdadeira felicidade. E ninguém melhor para a gente se abastecer, para a gente procurar, é o Mestre Jesus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, quer dizer, qual que é esse caminho? Eu sou a verdade. Qual que é essa verdade que ele fala? A vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu acho que nós distanciamos demais de Deus, fomos longe. Está na hora de fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é prestar atenção nessa mensagem, no Evangelho de Jesus. Não dessa maneira piega, que muita gente já passou para a gente ao longo dos anos, do tempo, de colocando aquele Jesus vingativo, né? Diz que Deus pesa a mão sobre você. Não, não. Nós precisamos ver ele como amigo, como irmão, agora justo. Né? Justo, porque dentro da lei de causa e efeito nós precisamos corrigir as nossas faltas, nossas falhas, para elevação de sentimento de amor. Paz, amor, carinho, isso a gente precisa construir cada vez mais em nossas vidas. De maneira simples, eu quis trazer um pouco dessa reflexão para que nós possamos refletir melhor sobre nossas vidas, procurar ser feliz. E a felicidade, ela está nas coisas tão simples, né? As coisas boas. Vamos procurar fazer com que, como Zaqueu disse, né? Vamos trazer Jesus para dentro do nosso lar, para dentro das nossas vidas. Vamos compreender melhor para que possamos ser felizes. E para encerrar, eu quero cantar uma musiquinha que eu gostei muito, que eu vi esses dias. Adorei.
e eu quero compartilhar ela aqui com vocês, que é da Flávia Venceslau. Que ela, a música diz mais ou menos o seguinte, vamos ver aqui, eu coloquei aqui para cantar para vocês. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser, toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, quando o tempo nos exige seguir, quando o frio lhe couber nas mãos e calar por o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu, reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser, toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, quando o tempo nos exige seguir, quando o frio lhe couber nas mãos e calar por o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu, reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te esperou. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Que o Mestre Jesus lhe abençoe, abençoe todos nós, para fazermos melhor a leitura dos sinais dos tempos e sermos pessoas melhores cada dia que passa. Muita paz. Boa noite, amados irmãos. É com muita alegria que nós chegamos à parte final dos nossos trabalhos dessa noite, com o passe à distância e a fluidificação da água. Então, se você ainda não providenciou, pode pegar o seu copo de água ou sua jarra, que durante o passe à distância ela será fluidificada pela espiritualidade maior. É muito importante que você tenha em mente que as equipes espirituais, as forças do bem, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes jamais pararam os seus trabalhos. Estiveram e estão e permanecerão incessantemente ajudando a todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, confiar plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e amigo, e agradecer por tudo aquilo que temos recebido, até mesmo o sofrimento, pois sabemos que essa é uma das formas de aprendizado para nós aqui na Terra. Senhor Jesus, nós queremos te pedir hoje, especialmente, por todos aqueles irmãos que estão partindo de retorno à pátria espiritual.
seja pelo Covid, seja pelos problemas de saúde, acidentes. Não importa realmente qual a causa do desencarne, mas importa que todos esses irmãos possam ser recebidos pelas equipes espirituais, pelos familiares, pelas pessoas queridas que estão aguardando na pátria espiritual por esse retorno. Que todos eles possam ser recebidos com o amor do Cristo e que possam se resignar diante da separação dos entes queridos e aceitar de bom grado esse retorno para a pátria espiritual. Te rogamos também, Mestre amado, por todas as famílias que aqui permanecem, Senhor, e que estão sofrendo neste momento por essa separação temporária, para que o Senhor amenize essa dor. Senhor Jesus, visita todos os lugares onde há o sofrimento, os leitos de hospital, as ruas onde tantos irmãos perecem, os asilos, orfanatos, as casas de detenção, os lares em conflito, enfim, Mestre amado, todos os lugares onde haja alguém em sofrimento, que o Senhor possa ali estar, levando a fé inabalável em dias melhores, o ânimo necessário para ultrapassar as dificuldades. Senhor Jesus, visita as famílias, os lares, ameniza os conflitos, os desequilíbrios. Une, Senhor Jesus, todos aqueles que necessitam estar juntos, que com certeza são uniões de aprendizado. Ilumina todas as crianças, que são o futuro do nosso planeta. Ilumina os animais. Ilumina a terra, Senhor Jesus, esse planeta que está tão sofrido e que tem respondido a esse sofrimento. Que possamos, Senhor Jesus, iluminar esse planeta, para que tudo aqui possa florescer e renascer. Mestre amado, cuida da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Ilumina a equipe do irmão Cornélio. Sustenta a nossa casa de oração com a tua luz. Ilumina todos aqueles que estão ainda em tratamento espiritual. Vai, Senhor, no lar de cada trabalhador da nossa casa. Visita as famílias, levando esse reforço de luz que todos nós necessitamos nesse momento. Ilumina todos os frequentadores. Ajuda, Mestre amado, a todos aqueles que estão acompanhando os nossos trabalhos, esses irmãos que estão hoje aqui nos escutando nessa forma à distância de orar. Ilumina todos eles, Mestre amado. Permita, Senhor, que as nossas águas sejam fluidificadas nesse momento. Coloca, Senhor Jesus, a tua luz cristalina nessa água fluidificada e que ao solvermos possamos lembrar de Ti e receber da Tua energia. Mestre, acompanha-nos, Senhor, em nossa caminhada, que a cada passo que dermos, possamos ter a certeza da Tua presença, da Tua companhia junto a nós. Ilumina cada minuto de nossas vidas e sê conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre, que assim seja.
É com muita alegria que nós terminamos o nosso trabalho dessa noite e queremos te pedir que continue acompanhando as palestras, os passes, que nos acompanhem pelas redes sociais, que divulguem o nosso trabalho entre os amigos, os familiares, compartilhem, que dê um like, que é muito importante para a nossa casa, né? No YouTube, no Facebook, na nossa página, para que possamos cada dia mais divulgar os conhecimentos espíritas. Que Jesus ilumine cada um, hoje e sempre, que assim seja.